arrependimento durante o seu depoimento. E aí, a gente vai buscar a ajuda dos especialistas. Estamos recebendo hoje aqui a psicóloga Marcélia Prato, para tentar fazermos uma reflexão. Não há uma fórmula para a gente explicar tanta violência, mas o que é que a gente pode comentar e trazer para quem nos assiste, o que é que está mudando no comportamento dos nossos adolescentes para um gesto tão translocado como esse contra os próprios pais, né? Bom dia. Então, bom dia, muito obrigada, né, por estar aqui com vocês, falando de um assunto tão sério, né? E ao mesmo tempo, se a gente parar um pouquinho, tá um assunto, não é que seja atual, mas está sendo tão recorrente, né? A gente fica Eu tenho até às medo vezes... da banalização, até nossa mesmo, né? Achar que é normal, que Não. faz parte. E a gente é pensar que esses adolescentes e as nossas crianças é o nosso futuro. Então, como é que vai ser numa geração dessa, que os comportamentos tá mais, assim, agressivo? Eu lembro, há alguns meses atrás, foi feita uma meta-análise de 300 mil jovens e trouxe três variáveis, assim, com relação à questão da saúde mental, ao uso prolongado da internet. Trouxe a questão da ansiedade, da depressão, que já vem muito tempo dos nossos especialistas já estudando, e trouxe uma variável interessante, a agressividade. Porque a internet, ela tem aquela sensação de que vai nos esconder, né, no caso, a maioria dos adolescentes, das nossas frustrações, da realidade, né, como diz assim, da vida presencial. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma vida paralela digital, que é onde eles estão soltando suas explosões digitais. Então, veja só, olha que situação que chegamos, né? Um adolescente matou os pais, vamos dizer assim, pelo que está relatando, de forma fria, né? Com a arma do próprio Com pai. arma, matou até o irmão, dizendo que matou o irmão para poder não sentir a falta dos pais, né? Procurou se o pai tinha FGTS, quer dizer, foi algo muito bem calculado, né? Foi algo muito bem planejado, né? Ao ponto, pelo fato de um date, né? Com uma namorada do Mato Grosso, porque queria conhecer, ela queria realmente ter esse date. Então, planejou tudo isso porque sabia que os pais, e de fato, realmente os pais não permitiram, porque do Rio de Janeiro para o Mato Grosso é muito distante, Querendo né? ou não, você está falando de um adolescente, ainda deve essa responsabilidade, e principalmente ainda deveria ter esse limite de autoridade também em relação aos pais. Eu me lembro que houve uma época, né, que a grande tranquilidade dos pais era assim, não, meu filho tá tudo tranquilo porque ele está dentro de casa. E agora o mal pode chegar dentro de casa por meio das redes e por meio da internet? Exatamente. É engraçado porque nos meus atendimentos, tanto da parte pública e da parte privada, os pais às vezes têm essa impressão inicial de que como diz assim, o meu adolescente não gosta muito de sair, então por mim está tranquilo, então não tem muito contato com relação à questão da violência, e é como você mesmo relatou. É onde está o perigo. Se os pais não estiverem acompanhando, monitorando, né, junto com esses adolescentes e também as crianças, então a gente vai ter realmente sérias consequências. Agora, teve uma época, né, que a gente conseguia ter esse espaço de convívio com mais facilidade, provocar, perceber tristezas e Sim. frustrações, né? Hoje eles ficam ali de um jeito que você não sabe qual é o sentimento que está pairando. Tá bem? Você tá bem? Não, tô bem. Aí responde e fica calado. Quer dizer, vai criando um cenário de mistério entre os próprios pais. E se os pais também forem dependentes das telas, fica mais complicado ainda, né? Com certeza. E era isso que eu ia comentar. Muitas vezes os próprios pais não percebem porque eles são os primeiros a dar os exemplos. Por exemplo, a gente, numa relação com a criança mesmo, a criança muitos comportamentos é o espelho dos pais. Então, assim, se os adultos dentro de casa têm o tempo todo celular, tablet, TV, computador, né, e os consoles de games, então como é que eles vão visualizar que aquele mundo é um mundo, como diz assim, é um mundo essencial, é um mundo, como diz assim, é um mundo real, né, para eles, é um mundo fantástico. Então, eles vão querer também ter esse acesso, né, e não sabem eles que é onde também muitas vezes é o perigo.
Mas a gente tem que lembrar também de um detalhe. A gente fala muito que a internet, ela não é, muitas vezes, não é sadia, mas a gente não é falando no sentido de uso prolongado, né? Tudo que é em excesso não faz bem para a nossa saúde, né? Não é por conta, porque precisa evoluir, a tecnologia está para isso, a gente evoluiu muito, então foi muitas coisas devido o uso da própria internet, então a gente precisa disso, né? O governo federal recentemente atualizou a classificação, né? Que para os maiores de 14 anos pode acessar já o TikTok, para os maiores de 16 o Instagram, o Facebook e o X. Então, assim, até o próprio governo federal já tem um tempo, já está tendo essa preocupação. Enfrentar essa realidade. Como Exato. você bem colocou, os estudos continuam, as pesquisas também seguem, tentando compreender essa questão comportamental. Então, saindo um pouco da realidade brasileira, é uma preocupação mundial. Exato, estamos falando a nível mundial mesmo, porque tanto que essa meta-análise veio realmente da Europa. É uma preocupação mundial e já vem muitos anos, né? A gente acha que é recente. Não, a gente está falando disso há muitos anos, essa preocupação das consequências, né, nos comportamentos de crianças e adolescentes no uso prolongado das tecnologias, ou melhor, das telas, né? Eu não sei qual seria a contribuição que a escola pode dar, porque a própria escola hoje, né, já não é permitida a presença lá do celular, mas de repente a presença dos próprios psicólogos, né, tentando nesses ambientes escolares conhecer um pouco do perfil desses adolescentes em relação ao relacionamento com os seus próprios pais. Então, cada vez mais necessária a presença desse profissional também, né? Com certeza. E é como diz, eu acho que após a pandemia, eu acho que evoluiu muito, né? A nossa profissão de psicologia, ela já vem cada vez mais crescendo e a própria pandemia nos mostrou isso, né? Que mesmo a gente isolados dentro de casa, a gente ouve a necessidade de ter o cuidado com a nossa saúde mental. E é nesse ponto que o psicólogo ele entra de forma ampla. Não é só a parte de saúde mental do usuário ou do indivíduo, mas também da sua rede de apoio também, em conjunto. De apoio, toda a família, né? Exato. Importante isso, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos e, obviamente, a oportunidade de ter esse debate